Os stands são a parte mais interessante de toda a obra de JoJo's Bizarre Adventure. Eles são a manifestação da alma do seu usuário e sempre possuem algum poder ou habilidade. Muitos desses poderes acabam sendo bem úteis para as batalhas, ou até mesmo para o cotidiano. Eu aposto que se você assistiu JoJo, você já se imaginou tendo seu próprio stand. No entanto, eu também sei de alguns stands que você jamais gostaria de possuir. Infelizmente, um usuário nunca é capaz de escolher o seu stand. Ele apenas surge aleatoriamente para pessoas depois de adquirir o poder de alguma forma, como, por exemplo, ser atingido pela flecha dourada. Por causa disso, alguns poderes de stand acabam não sendo muito úteis, ou pior, podem até mesmo matar o seu próprio usuário. Nessa lista, nós vamos falar sobre todos esses stands que são perigosos, até mesmo para os seus portadores, seguindo uma ordem daqueles que parecem ser menos perigosos para os mais perigosos. Mas antes de a gente começar, já se inscreve agora no canal e também deixa aqui o seu ultra like no vídeo, beleza? Assim, além de você estar nos ajudando imensamente, você também fica completamente imune aos efeitos dos stands dessa lista. E não só isso, como também evita que você tenha um stand perigoso algum dia. Ah, e só pra avisar, esse vídeo vai conter vários spoilers sobre o mangá de JoJo. Então, se você não quiser estragar a sua experiência com a história, cuidado ao assistir esse vídeo, hein? E agora, bora pro vídeo. Como dissemos antes, stands são nada mais do que uma manifestação física da alma do seu usuário. Por conta disso, dependendo de como for a personalidade ou até mesmo a mente de uma pessoa, isso vai impactar diretamente nas propriedades do seu stand, na hora que ele surgir. Se você, por exemplo, for um criminoso ou alguém com baixa sanidade mental, suas chances de conseguir um stand perigoso para você mesmo já vão ser bem mais altas. E apesar disso não ser uma regra, quase todos os usuários dos stands dessa lista se enquadram nessa diferença de personalidade. Alguns dos stands que você vai ver aqui exigem que o usuário se machuque para ativar os seus poderes, ou até mesmo serão stands tão poderosos que conseguem ser enxergados e ferir pessoas que não são usuários. Com tudo isso explicado, bora conhecer esses stands que são tão perigosos assim. Kiss. Um stand que não é necessariamente perigoso para o seu usuário, a menos que precise ser. Kiss é o stand de Hermes Costello, uma das aliadas de Jolene Cujo, na parte 6. Seu poder consiste em colar pequenos adesivos que se parecem com selos de cartas, e todos esses selos possuem o desenho de lábios grossos, praticamente o desenho de um beijo. Ao colar esse adesivo em algum objeto, esse objeto é duplicado perfeitamente. Porém, quando o adesivo é retirado, as duas cópias se unem de forma violenta, causando um impacto que pode até destruir objetos mais frágeis que estejam entre as duas cópias. Hermes também pode usar a duplicação de seu próprio corpo. Caso o adesivo seja aplicado no braço, por exemplo, a mulher ganha um terceiro braço, mas caso o adesivo seja removido, os dois braços voltam a se unir, gerando um impacto que pode até fazer com que a Hermes jorre sangue. Ela já fez uso do seu poder para escapar do Stand Highway to Hell, que estava fazendo ela se afogar. Hermes colou um adesivo no seu nariz, criando uma cópia que permitiu a ela respirar. Mas claro que depois de salva, ela sentiu uma baita dor de nariz. Listen to my written. O stand perfeito para um terrorista especialista em bombas. Esse é o stand de Oye Komova, um dos participantes da Steel Ball Run e um dos antagonistas menores da parte 7. Seu poder consiste no uso de pequenas bombas em formato de relógios, que são quase invisíveis ao olho humano. Oye Komova pode grudar essas bombas em qualquer superfície tocável, até mesmo em abelhas ou até em fumaça. A detonação das bombas é considerável e podem até mesmo danificar um prédio. E graças à versatilidade de lugares para se aplicar as bombas, fica difícil se aproximar de Oye Komova sem sofrer a explosão de uma de suas bombas. Porém, as explosões de Listen to my written também afetam seu usuário, e caso ele não preste atenção aos lugares onde implantou suas próprias bombas, ele vai acabar se ferindo com as próprias explosões. Porém, isso não se mostrou um problema para o vilão, que graças ao seu histórico terrorista, conseguia controlar e até mesmo suportar as explosões muito bem. Oye Komova foi derrotado por uma ação conjunta de Johnny e Gyro. The Grateful Dead. Grateful Dead é o stand de Prosciutto, um dos membros da Squadra Esecuzione, que tinham como objetivo sequestrar Trish e matar o chefe da máfia. Esse stand consegue fazer suas vítimas sofrerem um envelhecimento super acelerado, ao liberar uma névoa que, ao entrar em contato com o corpo da pessoa, deixa seu corpo envelhecido e beirando a decomposição.
O ataque pode ser feito de duas maneiras, focando a névoa em um único ponto, o que acelera o envelhecimento em poucos alvos e deixa a fuga praticamente impossível, ou liberar a névoa para várias direções, deixando o processo de envelhecimento mais lento, mas também se tornando um perigo, até mesmo para o usuário. Contudo, há uma forma muito eficaz de retardar ou até mesmo cancelar completamente os efeitos causados pelo stand. Basta você manter o seu corpo frio. Beber uma bebida gelada ou mastigar um cubo de gelo já é o bastante para cancelar os efeitos do Grateful Dead. Mesmo que você já tenha se transformado em um idoso pelo stand, deixar o seu corpo frio faz você voltar ao normal. Prosciutto foi morto por Bruno Bucciarati enquanto navegavam no trem em direção a Florença. Lovers. Um stand que basicamente, se seu usuário não sentir dor, então ele vai ser inútil. Esse é o stand de Steely Dan, um dos capangas contratados por Dio para se livrar dos Crusaders, e seu stand representa a carta Os Amantes no tarô. Seu stand é praticamente microscópico, e graças ao seu tamanho, ele se infiltra no corpo do inimigo e se aloja no cérebro. Com isso feito, caso Dan receba dano físico, seu stand Lovers faz com que o inimigo que está com seu stand sinta que sofreu o mesmo dano que ele, porém, de forma várias vezes mais forte. Graças a isso, Dan sempre provoca para que pessoas batam nele de propósito, só para machucar ainda mais o alvo do seu stand. Uma simples coçada nas costas de Dan já soa como passar uma lixa nas costas da pessoa afetada. Por ser um stand tão minúsculo e que praticamente não luta, Lovers tem a grande vantagem de ser controlado a uma enorme distância. Não importa se Dan e seu alvo afetado estiverem a vários metros de diferença um do outro, o efeito vai continuar. Mesmo que outros usuários encolham seus stands a nível microscópico para enfrentar o Lovers, o stand ainda tem a capacidade de usar o material orgânico do cérebro do alvo para criar réplicas dele mesmo, dificultando ainda mais o trabalho de enfrentá-lo. Por sorte, Lovers foi derrotado pela descarga elétrica de Amon de Joseph, pelas artimanhas de Kakyoin com seu Hierophant Green e pela própria raiva de Jotaro. O Sol. Esse stand nada mais é do que basicamente uma versão minúscula do próprio Sol, mas que ainda consegue ser bastante intenso como a estrela de mesmo nome. Ainda na parte 3, esse stand surgiu enquanto os Crusaders atravessavam o deserto pela noite, e apesar do horário noturno, o Sol continuava brilhando no céu. Isso era obra do stand, que já estava em ação. Seu brilho é tão radiante que pode até mesmo fazer pessoas ao redor pensarem que ainda é dia, apesar da noite escura. Seu calor também não é nada inofensivo. Ele consegue até mesmo fazer camelos desmaiarem de insolação em poucos segundos. Como se seu calor não fosse o bastante, o stand também pode disparar raios solares de forma precisa, destruindo objetos minúsculos como cantis de água e binóculos com uma precisão absurda. Porém, nem seu próprio usuário está a salvo do calor infernal. No deserto, seu portador construiu uma cabana perfeitamente refrigerada, que refletia a luz do ambiente para se camuflar. Infelizmente para ele, seu truque foi descoberto por Jotaro, que logo acabou com seus planos. Superfly. Uma prisão quase inescapável, que se disfarça como uma enorme torre de eletricidade abandonada. Esse é o stand Superfly do eremita Toyohiro Kanedaichi, que se localiza numa área remota da cidade de Morio. O stand é tão poderoso que pode até ser visto por pessoas que não são usuários de stand. Além do mais, Superfly é autônomo, ou seja, seu usuário não tem qualquer controle sobre ele. A torre mantém uma pessoa aprisionada dentro dela, e caso essa pessoa pisar para fora da estrutura, seu corpo do lado de fora fica envolto em aço, incapacitando seus movimentos. A única maneira de sair da torre é se houver pelo menos 2 pessoas dentro dela, permitindo que uma delas saia sem problemas. Até mesmo Toyohiro pode sair dela sem sofrer os efeitos se tiver outra pessoa lá dentro. Apesar de ser uma prisão, a torre é muito grande, e graças à adaptação de Toyohiro a viver lá dentro, ele conseguiu desenvolver um método de vida autossustentável, onde ele plantava sua própria comida, reutilizava a água da chuva e até dormia na estrutura. Porém, tanto tempo vivendo na torre fez com que Toyohiro tivesse tempo o bastante para explorar um poder secundário que o lugar possui. Caso alguém danifique a torre, ele devolve esse dano diretamente para o ponto onde ela foi avariada. Graças a isso, Toyohiro sabe muito bem onde danificar a torre para acertar um alvo específico dentro dela. Ele pode disparar pregos nas barras de metal para que elas ricocheteiem e acertem o alvo de um ângulo imprevisto. Contudo, Toyohiro foi derrotado por Josuke Mikitaka, que fez o eremita querer viver o resto dos seus dias dentro da torre, o que para ele já não parecia algo tão ruim assim. Purple Haze. O stand, que é a manifestação física de toda a raiva interna de Panakota Fugo, membro do grupo de Bucciarati.
Seu stand Purple Haze, por si só, já tem uma aparência bem assustadora. Seus olhos vidrados, dentes cerrados e boca espumante já faz qualquer um querer sair de perto. Porém, aquilo que realmente vai te fazer sair de perto desse stand é o seu poder. Nos punhos de Purple Haze, há pequenas cápsulas amarelas que, quando quebradas, liberam uma densa névoa roxa que rodeia o stand. Essa névoa contém um vírus assustador, onde assim que entra em contato com qualquer ser vivo, devora toda a sua carne em questão de segundos e ainda transforma os restos em pus. Nem mesmo o Fugo está a salvo dos efeitos deste vírus, portanto, o stand é raramente usado por ele e é considerado como o último recurso por seu grupo. Para piorar, o stand parece fugir do controle de Fugo por curtos períodos de tempo, fazendo com que sua fumaça se espalhe de forma incontrolada. Giorno chegou a ser afetado pelo vírus, mas graças ao seu stand, conseguiu criar um antídoto momentâneo para o poder do Purple Haze. Apesar de fazer parte do grupo protagonista, Purple Haze fez pouquíssimas aparições na parte 5, então não se sabe muito bem a real capacidade de luta do stand de Fugo. Cheap Trick. Um dos stands mais medonhos dessa lista. Cheap Trick é um stand autônomo e consciente, isso é, ele consegue falar e pensar por si só. Seu usuário era o arquiteto Masazu Kinoto, contratado pelo mangaka Rohan Kishibe para fazer umas reformas na sua casa. Assim que Masazu chegou na casa do desenhista, ele agiu de forma muito estranha, sempre escondendo suas costas da vista de Rohan. Ele se arrastava pelo chão, se grudava nas paredes, tudo para esconder suas costas. Por mera curiosidade, Rohan quis descobrir por que o homem se incomodava tanto com a sua retaguarda. E no fim, quando enfim conseguiu ver as costas do homem, elas não pareciam ter nada de especial. No entanto, o homem instantaneamente teve suas costas dilaceradas por uma força estranha, que o matou no processo. Isso foi uma obra do stand Cheap Trick, cujo objetivo é subir nas costas das pessoas e induzi-las a mostrarem suas costas para os outros. Porém, quando isso ocorre, seu portador tem as costas dilaceradas pelo stand. Depois, ele é passado para a pessoa que observou as costas da última vítima. Ele pode até mesmo conversar com as pessoas que não são usuárias de stand, deixando elas loucas por ouvirem vozes do além, ou até se tornar o stand de alguém que já é um usuário, como foi o caso de Rohan. Assim, Kishibe foi o novo mártir de Cheap Trick. Para piorar, o stand sempre fica sussurrando nos ouvidos da sua vítima atual, pedindo para que ela mostre as costas para alguém. Nem mesmo precisa ser olhos humanos para ver a retaguarda das suas vítimas. Até mesmo olhares de cachorros, gatos, pássaros ou qualquer tipo de animal também se enquadram no quesito para fazer Cheap Trick matar o seu hospedeiro. Derrotar esse inimigo foi difícil, mas Rohan foi capaz de superar o truque de Cheap Trick ao levar ele até o beco fantasma de Heimi Sugimoto, onde não se deve olhar para trás ou será levado pelos espíritos do lugar. Ticket to Ride. Na parte 7 de Jojo, quando todas as 9 partes do cadáver santo são unidas e fundidas a uma única pessoa, essa pessoa ganha um poder de stand, que apesar de a deixar totalmente vulnerável, acaba matando ela aos poucos. Esse foi o caso de Lucy Steele, a primeira portadora desse stand que surgiu como resultado da união do cadáver inteiro a um corpo humano. Esse stand era o Ticket to Ride. Depois de se fundir com as 9 partes, Lucy ganhou uma habilidade curiosa. Ela fica completamente imune contra a possibilidade de sofrer qualquer tipo de dano, graças à manipulação da sorte que Ticket to Ride oferece. Por exemplo, quando Lucy foi encurralada por 3 guardas que pretendiam capturá-la, os guardas sofreram uma série de eventos azarados que acabaram fazendo eles ferirem e nocautearem a si mesmos, fazendo com que Lucy escapasse completamente ilesa. As coincidências chegam a ser tão absurdas quanto aquelas que você vê em programas infantis, como no Papaléguas e Coyote, onde a estrada pode estar livre por horas, mas assim que o coiote atravessa, um caminhão passa em máxima velocidade para atropelar o personagem. Outra propriedade concedida por Ticket to Ride é sua capacidade de transformar as lágrimas de Lucy em lâminas afiadas, que ela também pode usar para se defender. No entanto, conforme o tempo passa e o stand continue fundido a um ser humano, o corpo do portador começa a apresentar vários problemas. Primeiro, a pele da pessoa começa a descascar, revelando as partes do cadáver santo fundidas ao seu corpo. Depois, o portador perde a consciência aos poucos e sua pele fica com uma textura refletiva e rígida, semelhante a metal. E por fim, a vida do portador começa a ser lentamente consumida pelo cadáver. A menos que a fusão seja desfeita, o portador acaba morrendo. Para a sorte de Lucy, ela se livrou do Ticket to Ride depois que Funny Valentine se fundiu com o cadáver para evoluir seu próprio stand D4C. Notorious Big. O stand mais mortal para o seu próprio usuário, que já tivemos notícia em Jojo.
Na parte 5, quando o grupo de Butcharat estava se preparando para partir de avião, um homem misterioso e com uma pose ameaçadora se aproximou deles. Era Korn, um membro da Unidade Especial, grupo de elite formado pelo próprio chefe da Máfia Passione. Mista sacou sua arma e alarmou para o homem parar de avançar. Korn não ligou e só continuou andando. Sem hesitar, Mista disparou várias vezes, matando o homem. Como tudo parecia resolvido, o grupo subiu a bordo do avião e levantaram voo. Mal sabiam eles que matar aquele homem foi uma das piores decisões que poderiam ter tomado. O stand de Korn, chamado Notorious Big, só é ativado depois que seu usuário morre. Mas Korn não iria ressuscitar ou coisa do tipo, ele só jogou sua vida fora, ali mesmo, quando foi morto por Mista. Porém, isso permitiu que seu stand fosse ativado pela primeira vez. Graças à morte do usuário, Notorious é um stand autônomo. Sua aparência se parece mais como um aglomerado de carne e tripas, com um tamanho minúsculo. No entanto, o papel de Notorious é consumir coisas para aumentar o seu tamanho. E assim que foi morto por Mista, o stand se fundiu ao avião e começou a devorar a lataria, aumentando gradualmente o seu tamanho. O stand também pode se fundir a corpos humanos e devorar sua carne lentamente. A única maneira de se livrar do stand nessa situação seria amputar o membro consumido. Por sorte, Giorno consegue criar membros novos graças ao seu stand Gold Experience. Notorious também reage a tudo que se move rapidamente. Se algo se move mais rápido do que todos os outros objetos dentro de um local específico, o stand para tudo o que está fazendo e ataca esse algo. Mesmo que você tente danificar esse stand, isso só vai fazer com que ele se funda a você ou espalhe ainda mais seus restos pelo ambiente, aumentando a velocidade com que ele consome as coisas. Notorious Big foi considerado pelo grupo como um stand praticamente invencível, mas graças à sagacidade de Trish e o surgimento de seu stand em Spice Girl, ela foi capaz de separar o grupo do avião e fazer Notorious Big cair no mar. Como o stand reage à velocidade, ele foi condenado a sempre reagir às ondas do oceano e nunca conseguir ir a lugar algum. Como conseguiram ver, nem tudo são cores vibrantes e bizarrices engraçadas no universo de JoJo. Mesmo alguns usuários de stand não estão a salvo de si mesmos quando usam seus stands, mas graças a toda essa versatilidade deles, é possível criar ainda mais situações dramáticas dentro da obra, o que só se torna mais um empecilho para tornar as histórias de JoJo ainda mais interessantes e intensas. E é isso, galera! Esse foi nosso vídeo dos stands mais perigosos para os seus próprios usuários. Teve algum deles que você não achou tão perigoso assim? Tem outro que você acha que faltou adicionar nessa lista? Comenta isso aqui embaixo e não esquece de deixar o ultra like caso tenha se esquecido lá no início, hein? Muito obrigado, Ultra Nerds, valeu!